Caros espectadores, essa é a Rádio Amanhã, mais uma temporada de podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB. Nessa temporada, nosso programa traz a importância histórica dos 2 primeiros congressos missionários que organizamos e como isso nos prepara para a terceira edição, o Missão 2026 amanhã. Esse nosso evento acontecerá de 7 a 12 de julho de 2026, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. A Rádio Amanhã é um momento para visitar a história da missão no Brasil e olhar para o futuro, refletindo sobre aspectos que vão servir como uma preparação para o nosso evento em julho. Nesse episódio, assim como em todos os outros, temos 2 partes: fotossíntese e broto. Fotossíntese será um momento de diálogo que traz à luz histórias que podem nos alimentar. A cada semana, vamos bater papo com um ou mais convidados que participaram de 76 ou 2006. E a segunda parte, broto, é um vislumbre do que será semeado em nossas vidas no amanhã, ou seja, alerta de spoiler para quem ficar com a gente até o final. Vamos conosco? Bom, e hoje, para o Fotossíntese, eu estou aqui com a Xodó e com Guima. Gabriela Xodó Gabassi é assessora de campo na BUB, na região São Paulo, Mato Grosso do Sul. É mestranda em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. É formada em Relações Internacionais, com experiência de pesquisa nas áreas de Ciência Política e Cibersegurança. Ela também é membro da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Guilherme Martins, mais conhecido como Guima, é assessor de Comunicação e Arte na BUB, graduando em Licenciatura de Artes Visuais, e é técnico em Comunicação Visual e membro da Igreja Presbiteriana de Vila Gustavo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo convite, Gi. Obrigado mesmo. Esse episódio está... todos são especiais, mas esse está talvez um pouco mais, porque a gente pensou neles como convidados também, para anunciar que eles vão ser os MCs, os mestres de cerimônia, durante o Congresso Missionário. Então, vai ser um pouco do broto também, um pouco desse spoiler de como vai ser o Congresso. Então, é por isso que eles estão aqui hoje. Não participaram dos congressos anteriores, mas vão participar como MCs do amanhã. E a minha primeira pergunta é: como tem sido participar da construção do Congresso Missionário? Primeiro, estou muito animada e feliz por poder ser MC. E essa notícia é uma notícia importante também, pensando nessa parte da preparação, assim, da construção do Congresso. Eu estou como obreira tem 2 anos e meio, quase, e num dos primeiros encontros nacionais de obreiros, a gente começou a conversar sobre o Congresso, né? Sobre o tema, aliás, sobre fazer o Congresso, e depois a gente caminhou, pensando no tema e em tudo que a gente tinha como propósito, assim. Então, tem sido para mim um processo de muito crescimento, de desenvolvimento, assim, porque participar disso tem sido também concomitante ao meu desenvolvimento como obreira, o meu trabalho, assim. É como se o Missão 2026 e a ideia do amanhã estivesse dando o tom também do meu trabalho no dia a dia. Então, tem sido muito bom e muito desafiador também. Eu tenho, né, tido que lidar com muitas dúvidas sobre as minhas próprias capacidades e, principalmente, trabalhar no meu coração a certeza de que Deus é quem faz as coisas e a gente está aqui só fazendo parte do que Ele está fazendo mesmo. Sim, para mim também é esse mix de emoções, né? Também estou muito contente de estar podendo contribuir com o Congresso, tanto como mestre de cerimônia, também participando da área de comunicação, mas é interessante, né? Foram só 2 congressos que aconteceram na história na BUB, e vai ter esse terceiro, então acho que tem esse senso de responsabilidade, né? Tá participando de algo que é histórico, assim. Então, gera um pouco dessa sensação de, nossa,
que responsa, né? Tá podendo contribuir com isso, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal ver todo mundo trabalhando junto para construir, né? Então, cada um numa área, cada um fazendo uma parte. Então, você vê esse senso de comunidade, unidade do povo de Deus é muito gostoso, muito bom ver isso também. E também a sensação de um pouquinho de ansiedade, né? De chegar logo, ao mesmo tempo que você não quer que chegue tão rápido, porque é muita coisa para ser feita ainda, né? Então, é realmente esse mix de emoções. Uh, a Xodó comentou que estava ouvindo sobre a construção do Congresso lá no início do trabalho dela como obreira, né? E eu também, né? Em 2024, eu comecei o meu processo para se tornar assessor de comunicação, e lá nas entrevistas a Nilza já comentava sobre, olha, Guima, em 2026 vamos ter um congresso e tal. Eu não acho que não fazia ideia do que seria, né? Mas eu tinha essa expectativa lá 2 anos atrás, né? E agora, 2 anos depois, está acontecendo, né? Então, é muito legal ver tudo isso sendo construído aos pouquinhos, né? E você vê, como a Xadó falou, né? Deus conduzindo e sendo quem faz tudo isso acontecer. Então, é um mix de emoções. Em janeiro a gente já teve um pouco, né, um gostinho de como vai ser o congresso, né? A gente teve um treinamento com os voluntários, com a equipe da BUB, e não sei para vocês, mas para mim já foi muito especial, assim, realmente já me colocou um pouco no clima, e desde então passou muito rápido o tempo, né? A gente está gravando aqui em junho, mas esse episódio vai sair 5 dias antes do congresso, então assim, meu Deus. E nesse treinamento a gente já teve, né, algumas exposições bíblicas, palestras, e aí eu queria saber se teve algum momento que ficou marcado para vocês, qual que foi o momento mais marcante? Eu tenho dificuldade de falar das coisas mais, qual coisa que você mais gosta, o filme que você mais gosta. Então, falar de um momento marcante também tem dificuldade, assim. Teve várias coisas, situações e acontecimentos muito interessantes nesse treinamento. Tanto as palestras, os estudos falando sobre as parábolas foram incríveis. Mas até conversando com a Jéssica, né, a co-gestora do congresso, ela nos fez lembrar de um acontecimento que foi quando os voluntários e alguns obreiros foram visitar o local, né, e teve algumas situações que não eram esperadas, né, e alguns voltaram, né, muitos voltaram um pouco desanimados, porque algumas coisas não saíram como planejado. E eu não fui nessa visita, mas a gente recebeu essa notícia, né, recebeu os detalhes, mas isso depois foi sido conversado, tratado também, e a gente relembrou de como, de fato, a gente não tem controle das coisas e que a gente totalmente depende do Senhor, né? E isso foi mais uma afirmação, né? Porque algumas coisas que nós tínhamos planejado não aconteceu, outras que a gente achou que aconteceria, estava certeza, também não aconteceu. E a gente falou muito sobre isso, né? Que uma das frases que ficou marcada para mim, eu não lembro as exatas palavras, mas é nesse sentido de que o Senhor não tem um compromisso com a ABUB e com o Congresso amanhã. Tem compromisso com as coisas do reino dele, né? E isso eu falei, nossa, bom, então, ele falou assim, se for para o Congresso não acontecer, Deus vai ser louvado de qualquer forma, é a vontade dele. Então, a gente ficou nessa posição de, uau, realmente, a gente não tem controle dessas coisas. Quem faz é o Senhor e ele nos convida a fazer parte disso. Então, dessa devolutiva de que algumas coisas não tenham ocorrido como nós planejamos naquela época, foi um choque, mas foi bom também. A gente teve essa reafirmação de que realmente Deus tem controle de tudo, e de lá para cá, apesar de algumas coisas não tenham acontecido como planejado, outras a gente se surpreendeu, né? Muitas coisas boas também aconteceram, muitos convites que a gente não esperava ocorreram, então há surpresas muito boas também, né? Mas o que ficou para mim assim é que realmente o Senhor está no controle de tudo e Ele que faz a missão dele acontecer. Então isso foi bem marcante para mim. Esse momento foi bem marcante também.
Não exatamente a volta da galera, mas as reuniões que a gente teve que fazer depois, principalmente a minha área de trabalho, que é de mobilização de recursos e parcerias, porque envolve muita os problemas, né? As questões que a gente teve envolviam muito a minha área de trabalho, então as reuniões depois foram muito marcantes. Mas, para mim, o que foi mais marcante, eu até estava comentando que eu não sei como eu daria essa resposta, porque talvez seja pareça ser, né, uma resposta mais individualista da minha parte. Mas nesse evento, né, de preparação, eu fui convidada para dar uma exposição bíblica de um dos textos que serão pregados no congresso. E para mim foi muito marcante preparar essa exposição bíblica. Todo o processo de construção disso sempre é marcante, né? Pensar numa pregação, mas essa especialmente foi muito. Eu tive muitas crises não, acho que mais reflexões difíceis para pregar esse tema. Os dias anteriores, lá no evento mesmo, ainda pensando como que ia concatenar com as outras pregações que estavam acontecendo, que aconteceram antes de mim. E o dia de pregar também foi muito marcante, assim. Eu estava muito nervosa, porque, na minha opinião, eu preguei uma parábola, né? Uma parábola difícil, e que geralmente dá um enfoque maior em algo que não é o foco de Jesus com aquela parábola. Então, para mim, existia esse conflito muito grande de como pregar biblicamente, de maneira contextualizada, e também conectando com o tema do evento, né? Então, foi, foi muito marcante mesmo, e continua ecoando no meu coração, assim, por muito tempo. Eu não sei como foi para os estudantes e para as pessoas que estavam lá, mas eu sei que, para mim, também foi um novo divisor, assim, de águas da maneira como me preparo para esses momentos e como o texto mexe comigo também, o texto bíblico mexe comigo individualmente, a partir desse exercício, assim. Foi do joio e do trigo, né? Isso. Nossa, foi. É que assim, as pregações da Xodó é onde todo mundo chora, a mãe não vê, né? E eu lembro que também foi muito marcante. Eram coisas que eu já tava pensando, mas, nossa, quando você começou a falar, tipo, a cabeça explodiu, falar, está tudo conectado, tudo faz sentido. E eu acho que a gente está num lugar interessante, né? De estar na preparação, né? Na organização do Congresso, de diversas maneiras. Mas, de certa maneira, a gente também é o público-alvo. Então, a gente está nesses dois papéis. E aí eu queria saber como que vocês veem, né, a proposta do Congresso de trazer reconciliação e esperança, e como que essa visão, né, impacta vocês, né, considerando isso que eu falei, né, que a gente está se preparando para o Congresso, está preparando o Congresso, mas também a gente é o público-alvo, então muitas vezes são questões que falam diretamente com a gente. Então eu queria saber como que isso impacta vocês. Eu gostei muito dessa pergunta, Gi, porque quando a gente estava pensando no público-alvo, e acho que esse exercício, né, de pensar no público-alvo, às vezes demanda da gente a gente se tirar como se a gente se tirasse da posição para olhar para fora e tentar entender como essa geração funciona, enfim. Mas ao mesmo tempo, no meu caso, eu faço parte, né, como desse público-alvo, e os anseios, os desafios das novas gerações também são os meus anseios, porque eu já sou obreira, mas eu ainda sou nova, né? Assim, menos nova que o Guima, mas eu ainda sou nova. Então, esse exercício de me tirar e depois me colocar também foi muito interessante. Mas a proposta da Manhar, ela surgiu no meu coração também, precocemente, porque
Eu acho que os estudantes não sabem, acho que a grande maioria não sabe, mas o tema da manhã foi uma proposta que eu dei de tema para um IPL, e que não virou o tema do IPL, mas a Jéssica, a cogestora do evento, guardou no coraçãozinho dela o tema e a palavra amanhã, e depois sugeriu que isso fosse trabalhado no Missão, no nosso congresso. E eu também não esqueci a palavra. Então, a ideia de amanhã, como eu falei que a preparação do congresso tem caminhado junto com o meu exercício como missionária, também entra nesse sentido, porque a ideia de amanhã tem dado o tom da missão que eu tenho feito, desempenhado no reino de Deus, assim. Então, eu tenho sido, obviamente, muito impactada pelo congresso em várias direções da minha vida, e eu espero de verdade que a gente esteja conseguindo e definitivamente consiga lá no evento comunicar o que tudo isso significa para que as pessoas possam ser tão impactadas como eu estou sendo com essa revisitação do que é a missão de Deus, do que é o reino de Deus, do que Ele espera de nós como seus servos, da nossa idade, com os nossos desafios da nossa geração, com as questões que a gente enfrenta, que são diferentes do que as pessoas antigas, né? Por exemplo, de 2006 enfrentaram, mas a missão é a mesma. E o jeito de Deus trabalhar ainda é o mesmo, ainda que a gente se adeque aos novos tempos, assim. Então, é assim. Muito legal. Esse tema tem também reverberado bastante assim no meu coração e é muito legal como o Congresso tem proposto isso na prática, né? Convidando organizações diferentes, organizações missionárias e evangélicas em geral, pessoas de frentes diferentes, para que elas possam conversar entre si e ver o que une, né? O que nos une como povo de Deus, como povo que faz essa missão, né? Então, acho que o Congresso está cumprindo essa proposta de fato, assim, né? Eu acho que vai ser muito legal poder ver isso na prática. E, pessoalmente, assim, eu comentei, né, que isso tem reverberado muito no meu coração, até mesmo estou fazendo graduação ainda, né, lá em artes visuais, e o professor tinha pedido para fazer alguma intervenção artística urbana que falasse sobre algum tema social que você achasse importante. E aí eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso falar de tantos assuntos que a gente fala, né? Aí eu fiquei repetindo, e aí estava muito conversando entre, né, os obreiros, e até mesmo no Antes do Amanhã, nos eventos que estávamos tendo, sobre a reconciliação, esperança, e eu fiquei pensando muito sobre isso. E até mesmo isso acabou gerando alguns trabalhos, até trouxe para mostrar aqui um dos trabalhos que eu desenvolvi lá na faculdade, né, que a gente tinha que fazer uns adesivos, e eu usei a palavra reconcilie, né, e a gente estava falando sobre polarização, sobre massas que não conseguem dialogar, e eu fiquei pensando muito sobre isso, falei, nossa, como esse assunto que parece ser apenas atual, mas é algo antigo já, né? E que Deus já falava sobre isso, e já fala sobre isso através da sua palavra, né? Sobre a reconciliação que ele propõe, né? Com ele mesmo e com os outros, né? Então, eu acho que eu ainda não descobri tudo ainda sobre o amanhã, sobre reconciliação, sobre esperança. Acho que eu vou descobrir muitas coisas ainda no próprio congresso, mas aquilo que já descobri, já tem feito mudanças de pensamento e de atitude, assim, já tem reverberado bastante assim, no meu coração. E estou muito animado para ver o que ainda vou descobrir sobre esses temas e sobre o que o Senhor quer falar, né, conosco e comigo, pessoalmente, sobre esses temas que estão sendo propostos no Congresso. Estou bem animado. E acho que pensando um pouco nisso, vou fazer a pergunta clássica que tem em todos os episódios, que é quais são suas expectativas para a Missão 2026 amanhã? Acho que essa pergunta é mais difícil para quem está muito imerso, assim, mas queria ouvir de vocês, assim.
eu tava ouvindo os outros episódios e ouvi o da Nilza. É muito bom ouvi-la pela 10ª vez falando sobre a importância do autocuidado, do descanso e tal. Porque as minhas expectativas reais, assim, são de trabalhar muito, muito. O nosso trabalho como colibris vai ser bastante desafiador, eu acho. Pensando, a gente já sabe, né, como vai ser a dinâmica da programação, e a gente vai precisar estar em tudo, em todo tempo. O nome daquele filme, que eu esqueci o nome, mas a gente vai ter que estar lá. Então, eu acho que vai ser bastante cansativo nesse sentido, mas ao mesmo tempo, eu tô com uma expectativa muito grande de ser muito abençoada, assim, pelas pessoas que estarão lá, pelas oportunidades de mesa que a gente vai ter, pelas surpresas também, vindo de pessoas que a gente não espera coisas. Então, acho que a gente vai ser muito ensinado também nesse sentido. Eu tô com uma expectativa muito grande de me divertir bastante. A gente, como equipe na ABU, sabe se divertir no meio do caos, às vezes. Então, eu tô com uma expectativa, assim, individualmente, né? Uma expectativa muito de uma certa preocupação com essa questão do cansaço, do trabalho. Acho que eu preciso me cuidar ao longo dos dias para terminar bem, terminar como a gente vai começar. Mas, coletivamente, a minha expectativa é de que a gente seja muito abençoado pela comunhão, mesmo pelo partir do pão, pelos momentos que a gente vai ter de se escutar, de ouvir a voz de Deus falando de maneiras tão diversas, né? Lá. E a minha expectativa acho que uma oração, né? Que faz parte, assim, do meu imaginário. Eu sei que a gente nem sempre vê os frutos das coisas imediatamente. Na verdade, o que Deus nos ensina é que a gente precisa de tempo para ver as consequências e os resultados das coisas. Mas eu tenho uma expectativa de continuar firme a ponto de, como outros obreiros que estiveram em 2006 consigam e conseguem contar alguma coisa e ver os resultados de 2006. Hoje, eu oro ao Senhor para que esteja eu onde estiver, estejamos nós também, onde estivermos, a gente possa ainda assim ver os frutos desse trabalho que a gente tem se dedicado, assim. Quais são as suas expectativas, né? Eu diria que todas as expectativas, todas possíveis, assim. Eu acho um pouco assim o que a Chudor falou, né? Expectativa de ficar cansado, de trabalhar, de se divertir, de aprender. Uma novidade, né? Não estive em 2006, porque eu tinha 6 anos de idade e nem sabia o que era BU. 76, nem preciso falar. Mas virá como uma novidade, né? Uma grande novidade. E acho que um pouco que a Chudor falou, assim, ter ouvido as pessoas que participaram dos últimos congressos e têm caminhado com a ABU há um tempo, é muito animador, porque a gente viu esses frutos, como o Xudó comentou, né? E teve uma fala da Nilza, que a gente edita o vídeo, a gente ouviu as frases umas 500 vezes, assim, e teve uma que marcou, não só porque eu ouvi muitas vezes, mas porque eu lembro dela comentando que ela falou, minha expectativa é que haja muitos frutos, como a Xudó falou, e ela falou, e eu sei que alguns frutos eu não vou saber, eu não vou conseguir ver esses frutos. Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis, né? Tem frutos que Deus permite que a gente veja, que a gente possa fazer parte da colheita, mas tem frutos que a gente faz a mínima ideia que aconteceram e que vão acontecer. Então, e eu acho isso incrível, assim, também, né? Porque acho que caiu naquela ideia do sair fora do nosso controle, né? Claro que a gente sempre consegue ver os frutos, até mesmo colher frutos internos, mas tem coisas que a gente nem imagina que vai acontecer. Então, eu também tenho expectativa de que haja frutos desconhecidos, assim, que vão além do nosso alcance, assim, né? Entender que Deus trabalha além de nós é incrível.
E eu acho que, né, já estando lá, vendo diversas organizações missionárias que trabalham em lugares, em espaços que a gente nem imagina, a gente já vê que Deus tem atuado em espaços que talvez eu não consiga alcançar, assim, mas Deus consegue alcançar através do trabalho dele. Então, essa é a minha expectativa, de que haja frutos e frutos que eu também nem saiba que existem, assim, isso é muito bom de saber também. Tô bem animado e um pouco ansioso também. Mas vamos lá, tá chegando já. Muito obrigada, gente, por esse momento de conversa, pelas falas. Acho muito importante a gente ter esse espaço, né? Que nem foi o podcast. Esse é o último episódio. Então, acho que a gente tá fechando com chave de ouro, assim. E é isso. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Gi, eu acho que é legal, agradecer a você que pôde conduzir todos os podcasts, né? E foi muito legal poder acompanhar, desde lá do primeiro lá com a Nilza, e agora está participando desse último, mas agradecer a você que pôde estar trabalhando na edição, na gravação, no roteiro, nos convites. Sei que deu muito trabalho, mas já é um fruto que está sendo colhido, né? Então, muito obrigado, Gi, por essa oportunidade e por estar na frente desse projeto aí, que ficou muito legal. Amém. Obrigada. E no mesmo tom, quero agradecer de novo. Para nós é uma honra, né, Guima? Tudo isso, participar de tudo isso e sermos as vozes desse último episódio e também parte delas que a gente vai falar mais, né, lá no Missão. Então, para nós é uma alegria, para mim é uma alegria e que Deus abençoe a sua vida e que esses podcasts, né, todos eles continuem reverberando na vida das pessoas, como eu tenho certeza que tem reverberado na sua, sendo o host aqui dessas oportunidades, né, de conversas. Tamo junto. Com certeza. Amém, gente. Obrigada. E vamos pro broto, nosso momento de vislumbrar o que será semeado em nossas vidas no amanhã. Hoje eu tô aqui com a Laís. Ela tá em processo de mobilização de recursos para ser assessora regional da região São Paulo-Mato Grosso do Sul. E ela também está atuando na área de espiritualidade no Congresso. E ela vai falar um pouquinho sobre as trilhas de oração e os momentos de silêncio reflexivo. Olá, gente, tudo bem? Ótimo estar aqui novamente, nesse momento do broto. E hoje, falando um pouquinho primeiro da trilha de oração, nós da espiritualidade, junto com a galera da arte, desenvolvemos um momento muito especial. A trilha de oração é o que? É realmente uma trilha. Nós estaremos caminhando por um caminho específico, enquanto nós olhamos ao nosso redor, a natureza, nos conectamos com esse tema do amanhã e, ao mesmo tempo, com os textos que estará passando durante o congresso, enquanto encontramos motivos de oração, de celebração. E nessa trilha de oração acontecerá em 2 dias, terão 2 dias durante as atividades paralelas que acontecerá essa trilha. E eles vão estar com o tema Geminar a semente até virar uma árvore. E um outro dia, beija-flor, em que nós polinizaremos as flores. Então, tudo estará conforme o tema, enquanto nós olhamos para o céu, para o nosso redor, e refletimos sobre o que Deus está amanhando aí nos nossos corações durante o congresso. E também combinando com esse pensamento de refletirmos, digerirmos o que acontece durante o evento, o que acontece durante as nossas vidas, nós temos esse silêncio reflexivo. O silêncio reflexivo tem para quase todos os eventos da BU, eventos mais longos, e ele é pensado para nós nos silenciarmos mesmo. Então, é uma atividade em que nós refletimos e digerimos o que está acontecendo, então revemos anotações, pensamentos que estão nos acometendo naquele momento, durante esse tempo, conceitos, nós nos organizamos internamente. Então, é um espaço em que
geralmente escolhemos um lugar mais calmo, confortável, e enquanto nós silenciamos a nossa mente, para isso nós temos um material. Então, nós preparamos um material de apoio para esse silêncio, para que vocês possam refletir sobre tudo o que estará acontecendo durante o evento. Agradecemos por escutar o episódio de hoje da Rádio Amanhã. Esse podcast é realizado pela Aliança Bíblica Universitária do Brasil, um movimento missionário estudantil que atua no Brasil há quase 70 anos. Entre os dias 7 a 12 de julho de 2026, nós teremos o Congresso Missionário Missão 2026 Amanhã, um evento histórico dentro do movimento. O Congresso é um convite à juventude cristã brasileira à esperança em meio ao caos, à reconciliação em meio aos conflitos e ao engajamento missionário, qualquer que seja o seu campo. Acesse missão2026.com.br para mais informações e para se inscrever e participar desse momento conosco. Lembra que não tem acento. Também nos acompanhe no Instagram, @missão.2026 e confira por lá as novidades. Lembra que no Instagram também não precisa de acento. Se você quiser saber mais sobre a BOB, acesse www.abob.org.br e veja quem somos ou procure um grupo local. Deus te abençoe e até semana que vem!